Olá, tudo bem? Então sejam bem-vindos a mais um encontro da noite de hoje, do dia de hoje. Gostaríamos de conversar um pouquinho a respeito do lar. O lar, sob o ponto de vista espiritual. E mais profundamente ainda, a família que vive nesse lar. Vamos conversar um pouquinho, de maneira geral, né, a respeito da família, do porquê da necessidade das pessoas aqui na Terra se agregarem em família. Qual o objetivo de Deus para conosco? Para que, para que nós vivamos em sociedade, para que nós vivamos numa pequena sociedade que é a sociedade do nosso lar. Essa reunião de pessoas que muitas vezes uns têm bons relacionamentos, outros dificuldades de relacionamento, outras vezes chegam até a se odiar. Então precisamos compreender melhor o porquê da necessidade dessa reunião de pessoas chamada família, cujo objetivo nós já sabemos. O objetivo de Deus e Jesus para conosco é que venhamos a satisfazer a lei de amor. Mas como e por que essa lei de amor deve e pode ser exercida através da família, que é o primeiro núcleo que nós temos de contato. Primeiramente nós nascemos e quem que nos pega no colo? A nossa mãe. E podendo ter ou não nosso pai junto, irmãos e outras pessoas associadas, que convivendo junto de nós formam esse núcleo íntimo chamado família. E que com certeza Deus tem como objetivo que nós possamos dar sempre o nosso máximo para que, como integrantes dessa família, possamos contribuir em nome do geral, em nome do coletivo. Porque quando nós estamos juntos e agregados, um deve ceder para que o outro possa ganhar. E assim todos ganham em conjunto. Quando você pensa somente através da visão egoísta, eu vou ganhar, o outro não importa, acontece uma diminuição de partes. Mas quando você soma essas partes, elas formam um todo muito maior. E para podermos abordar um pouquinho melhor a respeito desse assunto, vamos ler um capítulo, o segundo capítulo do livro Jesus no Lar. Um livro belíssimo que costumamos usar aqui nas nossas exposições, que foi escrito por Chico Xavier. E nesse livro belíssimo existe um capítulo chamado A Escola das Almas. E eu vou tomar a liberdade para ler para vocês. Congregados em torno do Cristo, os domésticos de Simão ouviram a voz suave e persuasiva do Mestre, comentando os sagrados textos. Quando a palavra divina terminou a formosa preleção, a sogra de Pedro indagou inquieta: Senhor, afinal de contas, o que vem a ser a nossa vida no lar? Contemplou a ele significativamente, demonstrando a expectativa de mais amplos esclarecimentos, e a matrona acrescentou: Iniciamos a tarefa entre flores, para encontrarmos, entretanto, depois, pesada colheita de espinhos. No começo, é a promessa de paz e a promessa de compreensão. Entretanto, logo após, surgem pedras e dissabores. Reparando que a senhora Galileia se sensibilizara até as lágrimas, deu-se pressa a Jesus em responder. Então ele disse: O lar é a escola das almas. O lar é o templo onde a sabedoria divina nos habilita, pouco a pouco, ao grande entendimento da humanidade. E sorrindo perguntou: Senhora, que fazes inicialmente as lentilhas, antes de servi-las à refeição? A interpelada respondeu titubeante: Naturalmente, Senhor, cabe-me levá-las ao fogo, para que façam suficientemente cozidas. Depois devo temperá-las, tornando-as agradáveis ao sabor. Então Jesus perguntou: Pretenderias também, porventura, servir pão cru à mesa? E ela respondeu: De modo algum. Antes de entregá-lo ao consumo caseiro, compete-me guardá-lo ao calor do forno, sem essa medida. O divino amigo então considerou: Há também um banquete festivo na vida celestial,
onde nossos sentimentos devem servir à glória do Pai. Nossos sentimentos devem servir à glória do Pai. O lar, na maioria das vezes, é o cadinho santo ou o forno preparador. O que nos parece aflição ou sofrimento, dentro dele é recurso espiritual. O coração acordado para a vontade do Senhor retira as mais luminosas bênçãos de suas lutas renovadoras. Porque somente aí, de encontro uns com os outros, examinando aspirações e tendências que não são nossas, observando defeitos alheios e suportando-as, aprendemos a desfazer as próprias imperfeições. Nunca notou a rapidez da existência de um homem? A vida carnal é idêntica à flor da erva. Pela manhã emite perfume e à noite desaparece. O lar é um curso ligeiro para a fraternidade que desfrutaremos na vida eterna. Sofrimentos e conflitos naturais em seu círculo devem ser encarados como lições. A sogra de Simão escutou atenciosa e então ponderou: Senhor, há criaturas, porém, que lutam e sofrem, no entanto jamais aprendem. E o Cristo então pousou na interlocutora os olhos muito lúcidos e lhe indagou: Que fazes, Senhora, das lentilhas endurecidas que não cedem à ação do fogo? E ela respondeu: Sem dúvida tiro-as ao monturo, porque feririam a boca do comensal descuidado e confiante. Jesus então respondeu: Ocorre o mesmo com a alma rebelde às sugestões edificantes do lar. A luta comum mantém a fervura benéfica. Todavia, quando chega a morte, que é a grande selecionadora do alimento espiritual, para os celeiros de nosso Pai, os corações que não cederam ao calor santificante, mantendo-se na mesma dureza, dentro da qual foram conduzidos ao forno bendito da carne, serão lançados fora, a fim de assim permanecerem por tempo indeterminado na condição de adubo entre os detritos da natureza. Jesus nos deixa claro, já desde o início desse texto, que o lar deve ser entendido como um forno espiritual. Pessoas endurecidas de coração vêm até a terra e sofrem o contato com o outro, o contato com um ser diferente. Não para que esse outro se modifique, mas para que ele aprenda com esse outro e se torne melhor. Os conflitos podem e devem ser interpretados na visão de Jesus e na visão de Deus como grandes estímulos para o nosso progresso, para que assim Deus possa enxergar em nós o sentimento elevado. E é pelo sentimento que poderemos ter acesso, após a nossa morte, para que então possamos ter acesso ao paraíso, para que possamos ter acesso ao convívio mais próximo com a felicidade verdadeira e com o Criador. É através do burilamento dos nossos sentimentos que nos preparamos para essa festividade. É aprendendo dotes de paciência, de indulgência, de perdão, de libertação do ódio, de libertação da preocupação excessiva, do pensar mais no outro, do deixar de olhar somente para o seu umbigo, como se eu fosse realmente o mais importante. Esses aprendizados, que são os assuntos que debatemos aqui a cada semana, são justamente o conjunto de sentimentos que Deus deseja que nós nos esforcemos para melhorar. E onde que nós temos a oportunidade de demonstrar esse aprendizado? Através do convívio com as pessoas que moram conosco. Se nem com eles conseguimos demonstrar o amor e espelharmos a bondade e o amor de Deus para conosco, quem diria em maiores provações? Como tantos mártires passaram ao longo da história, e que ainda assim, diante desse forno, muito mais quente, muito mais doloroso do que o nosso, provaram para nós, através dos seus exemplos, a sua grandeza de alma, a sua pureza de coração,
ou seja, a sua vestimenta nupcial para ter acesso às alegrias do Senhor. E quando que teremos acesso a essas alegrias do Senhor? Jesus sim nos disse, aqui mesmo já conseguiremos ter um bom resultado, pois aquele que dá o bem, recebe o bem aqui e agora. Mas qual que é o nosso principal local de colheita? Após a nossa morte. Mas justamente, a ideia não está em trair-se a si mesmo para que o faça o bem. É compreender do fundo do coração que o bem não é nem o melhor caminho, é o único caminho que conduz à felicidade. Pois tudo ao que foge ao verdadeiro amor, na verdade, não pode ser encarado como felicidade. Para encerrarmos esse encontro de hoje, com muito carinho, com muito amor, gostaríamos de ler um texto que iremos proferir e que na verdade se trata de uma canção muito belíssima. Então ela nos diz, lar, bendito lar, que a todos acolhe com amor. Lar, bendito lar, praticai bem a lei do Senhor. O lar é o templo divino. Por Deus, ele é abençoado. O lar é a escola da vida e os pais são o professorado. O lar é a esperança, o lar é a fé. O lar é o amor, a paz e a bondade. O lar é o guia supremo que conduz a humanidade. Agradecemos essa oportunidade de encontro. Sejamos felizes em nosso lar. Se aqueles que estão à nossa volta parecem não cooperar com nós, sejamos nós a luz no lar onde estamos. Porque Deus deseja isso de nós. E com isso, nós mesmos estaremos à procura da nossa alegria. Muito obrigado por tudo, que assim seja.